Pronto, vamos resolver essa primeira question aqui, certo? As primeiras questões da Unifor geralmente são mais fáceis, são questões assim, só de conta mesmo, tá? Mas que pode dar algum tipo de problema para alguns alunos. Ó, um professor de matemática propôs aos seus alunos um problema relacionado às idades de seus dois filhos, Paulo e Ricardo. Sabe-se que Paulo tem idade M e Ricardo tem idade N. O produto, ó, M vezes o N é 572. A divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. Então, ele dá uma divisão, certo? Com quociente e resto, a gente vai escrever aquela expressão, que é uma expressão bem básica da divisão, certo? Que é que acolá a gente se esquece, que é assim, o dividendo, certo? É o que vai ser dividido. Ele vai ser dividido por quê? Pelo divisor, certo? Aí o resultado da divisão é o quociente e o resto é quando não dá um número inteiro, né? E aí, a regra é que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, o dividendo ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Para a gente montar uma expressão aqui, ó. Então, ó, quando ele diz que o m dividido por x tem quociente 4 e resto 2, a gente monta essa formulazinha, que é o m, ele é igual a 4x, ou seja, o divisor vezes o quociente, 4x mais 2, certo? E ele vai falar que a divisão de n por x mais 1 também tem quociente 4 e resto 2. Então, você vai escrever do mesmo jeito. N é o dividendo, é aquele que vai ser dividido, é igual vai ser esse produto aqui, que é 4 vezes x mais 1, mais o 2. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente tem agora uma espécie de sistema, né? São várias equações, são várias letras. Ó. São uma, duas, três equações, e eu tenho três letras, que é o M, o N e o X, tá? Então, dá para resolver, ou seja, sempre que o número de equações for igual ao número de letras, vai dar para resolver isso aqui, certo? Ou seja, não precisa ficar buscando mais outra fórmula, não. Aí, qual é a soma das idades? Ou seja, ele quer M mais N, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai desenvolver aqui esse 4, vai distribuir. Então, N é igual a 4x, aí multiplica aqui mais 4, e aí mais 2, certo? E agora, uma das dicas que o aluno usar agora é a seguinte, ó. O M, ele é 4x mais 2, ó, o M. E aqui, ó, aparece, ó, 4x mais 2. Então, uma das dicas boas é você, no lugar desse 4x mais 2, você colocar o N aqui, ó. Então, vai ficar assim, o N, aí esse 4x mais 2 fica o M, e fica mais 4, certo? Uhum. Pronto. Aí, ou seja, você descobriu agora que o N, ele é M mais 4. Para que isso agora? Para substituir agora Na essa multiplicação. primeira equação do produto. Porque a gente quer saber é M e N. Como a gente não quer saber nada do X, ei, Mariana, peraí. Pega. Se puder, tá aqui o copo. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer assim. No lugar do N eu troco, então. Então vai ficar M vezes M mais 4 igual a 572, certo? M vezes M mais 4 é igual a 572. E agora,
a gente teria que resolver. Aí vamos lá. A partir de agora, tem dois caminhos aqui, certo? O caminho tradicional, certo? O caminho tradicional é esse de você distribuir, ou seja, m ao quadrado mais 4m, aí passa os 572 para o lado de lá, menos 572 igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau, que tem a fórmula daquela do delta, do Bhaskara. Esse é um dos caminhos que você pode fazer. Muita gente acha trabalhosa esse processo, mas é só o que o aluno sabe, vai resolver isso aqui, certo? Aí ficaria assim, delta é igual a b ao quadrado, certo? O b ao quadrado fica 16, que o b é 4. O a é 1, o b é 4, o c é menos 572. Menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 572. Então, o delta, ele vai ficar 16, esse menos com esse menos é mais, e 4 vezes 572. Vai ficar 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7 é 28, vai 2. 4 vezes 5 é 20, com o 2 que foi 22. Então, o delta vai acabar ficando 2.000. O 16 aqui vai ficar 2.304. O 12 aqui se junta aqui, vai ficar 2.300. E aí o 4, 2.304. Esse é o delta, certo? Esse delta, a gente vai ter que tirar a raiz dele para resolver o problema. 48 a raiz. É 48. Tu já soube de qual tu pegou na calculadora? Não, é que eu já sei decorar desse daí. Alguns eu sei decorar. Minha Nossa Senhora. Bom, viu? Bom, muito bom. Aí vai ficar menos o B, que é menos 4. Mas tu já tem decorado essa questão ou é porque esse número tu já sabe a raiz Não, mesmo? esse número eu sei decorado. Tipo, alguns Tá. números eu sei decorar, sabe? Sim, sim, sim. Ó, menos B, aí mais ou menos a raiz disso aqui que é 48, certo? Sobre 2A, o A é 2. Então, aqui, menos 4 mais 48 vai acabar ficando 44 por 2 dá 22. E menos 4 menos 48 vai dar negativo, menos 26. Então, esquece o negativo, não vai ter idade negativa. Então, um M, ele acaba sendo 22, e o outro, ó, 22 mais 4, ó, então o N vai acabar sendo 26. E a soma dos dois acaba sendo 48, Eu certo? fiz essa questão, consegui acertar, mas eu tô lembrando aqui como foi que eu fiz, porque eu não fiz por essa fórmula, porque eu nem sabia, tipo, que dividendo vezes, eu não sabia dessa fórmula não, mas eu fiquei tentando, tipo, por tentativa e deu Sim, certo. Aí eu queria lembrar como foi que eu é. fiz. Porque, tipo, se eu não soubesse essa fórmula, qual era uma alternativa? Então, vamos lá. Primeiro que essa regra aqui, na verdade, a gente acha que não sabe, mas na verdade todo mundo sabe. A gente só não põe para raciocinar. Porque, por exemplo, ó, se você dividir assim, ó, 7 dividido por 3, ali, ó, 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6 e sobra um. Então, todo mundo, ó, tipo, aqui o 7 é o dividendo. Ó, 2 vezes 3 dá 6. Se eu somar com um, que é o resto, vai acabar dando 7, certo? Então, essa expressãozinha aqui, ela é chamada teorema fundamental, certo? Da divisão. Então, esse cara aqui é a parte mais importante. Só que às vezes a gente não tá antenado para escrever isso numa espécie de fórmula, a gente já faz meio que automático. Ou seja, todo mundo que faz divisão, que sabe fazer essa divisão tradicional, tem um intuito que isso aqui dá certo. Ó, esse vezes esse, mais o resto tem que dar isso aqui. Mas nem todo mundo vai encontrar essa parte de você montar essa fórmula. Beleza. Mas aí, Daniel, mas e se eu não conseguisse fazer dessa forma aí? Teria alguma alternativa? Primeiro, assim, uma alternativa para essa parte aqui, só essa partezinha aqui, ó, é você realmente procurar dois números, É, o eu fiz por tentativa. 572, e que se você somar eles,
aparece em algum item, certo? Isso Uhum. é fato. Se você conseguisse montar essas expressões e chegasse aqui, aqui também existe um método alternativo para você não fazer essa equação de segundo grau, que para alguns alunos é um porre fazer essa equação de segundo grau com números tão grandes. Contigo eu não achei tanto não, porque tu já, em termos de cálculo, tu já sabia essa raiz facilmente. E eu acho que resolver a equação de segundo grau talvez não seja um problema para você. Você conseguir. Não, Exatamente. Mas aqui também existe jeito mais fáceis. Aqui, mas se eu quiser só saber aqui o produto, eu vou ficar chutando? Não. Se você tem um número grande e quer saber quais são os produtos dele, a ideia melhor é você fatorar. Então você pega o 572 e dá uma fatorada nesse cara. Tipo, Daniel, metade por 2. Por 2 aqui vai ficar 286. Por 2, 286, 28 vezes 28. 143. Mais 28 dá 560, Aí por 2 vai ficar 143, certo? 143 dá para dividir por 11. Será que é por 11? É, por 11. Isso aqui vai ficar 1, aí vai sobrar 3, vai ficar 13. E por 13 vai ficar 1, ó. Se você fatorar esse número, você vai ter esse cara aqui, tá? E aí, e aí, você pode pensar, você tem que combinar esses fatores aqui para formar dois números. Então, assim, o jeito que você pode pensar é assim, vou botar 2 vezes 11 e vou botar 2 vezes 13, ó. 2 vezes 11 é 22, 2 vezes 13 é 26. E a soma aqui dá 48. Ah, Top. teria outras possibilidades? Tem, você pode botar o 2 vezes 2, que é 14, 2 vezes 2, que é 4, e 11 vezes 13, que é 143. Mas aí a soma ó, vai passar bem, bem muito, certo? A soma vai Uhum. ficar muito distante. Você pode pensar, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 11 é 44. Então vai ficar 44 e 13. Então a soma também vai passar, ó, 44 e 13, a soma vai dar 57. Os que dão a soma assim, 22 e dois números em que a soma aparece nos itens é 48. Gostei muito aí dessa alternativa. Então, se você fatorar o número, você consegue pegar os fatores, que são os componentes da multiplicação, e ficar trocando para encontrar dois números para achar aqui. Muitas vezes é a salvação. Se você chegasse aqui, ó, você chegasse nesse m vezes m mais 4 é igual a 572, você faria do mesmo jeito. Você fatoraria o 572, mas o que é importante chegar aqui é porque você sabe que um número deles, ó, é 4 unidades maior que o outro. Tipo, um é o m e o outro é o m mais 4. Então, se você sabe que é 4 unidades maior, aí você tem certeza que é esse aqui, ó, que é o 22. Uhum. Então, o 22, que é o M, e o 26 é esse aqui. Então, o M é 22, já daria para achar. É bom saber fatorar esses números. Tá, vamos para a próxima. Essas aulas aqui são gravadas e também essas coisas que eu risco, eu tiro o print também. Fica salvando automático e depois eu mando para você também, tá? Tá joia. Beleza. Questão 2. Então, a questão 2 ela é uma questão de porcentagem, que é uma coisa muito cobrada na prova da Uniform. Então, existem muitas questões, às vezes é duas, três por prova, que é uma questão sobre porcentagem, aumento, redução, essas coisas. Então, nessa questão, ele diz assim: o Supremo, tarará, atribui união estável, tarará, parará, parará, parará. Dados do IBGE mostram que em 2020 foram realizados 751 mil casamentos entre masculino e feminino. 2.600 casamentos entre cônjuges masculino e 3.900 entre cônjuges femininos, certo? Do texto, a quantidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2020 correspondeu a que porcentagem aproximadamente da quantidade total
de casamentos realizados naquele ano, certo? Pronto. É, você quer fazer uma porcentagem. Casamentos do mesmo sexo aqui vai ser 2.600 que foi entre cônjuges masculinos, e 3.900 que foi entre cônjuges femininos. Então, você vai somar esses dois, porque esses casamentos aí são de pessoas do mesmo sexo. Então, você soma, certo? E aí vai ficar aqui 15, aqui vai ficar 6. Então, você vai ter 6.500 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, certo? E ele quer saber, esse número corresponde a quantos por cento, certo? Aproximadamente a porcentagem da quantidade total de casamentos realizados naquele ano. Qual a porcentagem total? Ó, ele diz assim, ó, dados do IBGE mostram que em 2020 foram realizados 751 mil casamentos entre cônjuges masculino e feminino. Quando ele está falando em 751 mil, vamos lá, pode ficar uma dúvida aqui. Ivanka, né, teu nome? É, Pode ficar uma dúvida. Esses 751 mil, será que já é o total? Ou esses 751 mil é só o casamento entre um homem e uma mulher? O que é que tu acha nessa leitura? Ó, dados do IBGE ele mostram que botou, em tipo, 2000, 751 mil casamentos entre cônjuge masculino e feminino. 2.600 entre cônjuges masculinos e 3.900 entre cônjuges femininos. mas tu acha que 751 mil é total já, todo tipo de casamento, ou ele está falando só dos casamentos hétero, que é entre o masculino e o feminino? Eu acho que é só hétero. Então, se você acha que é só hétero, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber esse número representa quantos por cento do total, e o total seria a soma, Sim. certo? Então, você tem que pegar 751 mil e somar com 6.500. Então, ficaria 757.500. E aí você quer saber esse número corresponde a quantos por cento desse? Quando você quer saber quantos por cento o número corresponde do outro, uma das formas mais legais de fazer é a regra de três mesmo, né? Então, 757.500 representa 100%, então 6.500 vai representar X. É uma conta feia? Sim, é uma conta feia. Você vai cortar dois, peraí, você vai fazer assim, você vai cortar dois zero aqui, um dois zero aqui, certo? E o X, ó, ele vai acabar ficando, ó, 65 vezes 100 vai ficar 6500 dividido por esse número aqui, ó, 7575, certo? Só pela divisão aqui, olha o que a gente pode fazer. Você não precisa fazer essa divisão. Você não precisa fazer essa divisão. Por quê, Daniel? Primeiro, que essa divisão ela é um número menor do que um, porque o numerador ele é menor do que o denominador. Então, por isso, você já elimina esses três itens, certo? Aí, tem dois números aqui. Como é que eu vou descobrir? Mariana, a porta! Aí, como é que eu vou descobrir qual é esses dois números aqui? A porta, tô com a campainha. Ó, 0,56 é um pouquinho maior que a metade, certo? E 0,86, porque isso aqui, ó, já vai ser em porcentagem, tá? Esse número aqui, ó, ele tá próximo desse cara aqui. Então faz sentido ser 0,8. 0,5 é quando isso aqui está perto da metade. Metade de 7,5 é mais ou menos 3,7 alguma coisa. Então, sem precisar fazer a divisão, você marca B de bola, certo? Porque é muito importante ganhar tempo nas provas, certo?
é muito importante ganhar tempo nas provas, pegar essas dicas para você não precisar ficar gastando tempo resolvendo conta e depois vai verificar de novo e gasta mais tempo. Então, essa divisão aqui, 6.500 por 7.575, é uma divisão que, e ele já deu que a questão é um aproximado, que vai dar aproximadamente isso aqui, ó. E aí o único item que dá para marcar é item B. Entendeu? Uhum. Então, a gente nem precisa muitas vezes fazer a conta, fazer o cálculo. Se a gente só tiver uma noção boa dos números, você já consegue resolver as questões de uma forma muito ágil, muito prática, tá? Uhum. Podemos passar para a próxima? Sim. Uhum. Pronto. Vamos lá para a próxima. Next. Essa next aqui tem muito número, então essa questão a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, certo? Mas é só uma questão de cálculo simples. Ele diz assim: para mitigar os efeitos dos períodos de escassez hídrica, de produção de energia, o Brasil adota as bandeiras aí de tarifa de energia. Bandeira verde, condições favoráveis sem cobrança. Bandeira amarela, condições menos favoráveis. Então, a cada por 100 kWh consumido, a galera vai cobrar uma taxa a mais de 1,874. A bandeira vermelha, dois patamares, ó. Aí ele dá essa cobrança, ou essa cobrança para cada 100 kWh. E a bandeira de escassez hídrica, que aí eles taxam muito, é 14,20 para cada 100. Beleza. Então, normal. E aí ele diz o seguinte: as bandeiras são definidas mensalmente, são informadas na própria conta de luz. Se elas estiverem na cor verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Aí ele vai explicar cada uma delas: o patamar um é tal, o patamar 2 é tal, a escassez é tal. Beleza. Aí ele diz assim: de setembro de 2021 a abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica, tendo a partir de maio entrado em vigor a bandeira verde. Ele está dizendo que de setembro até abril ficou a bandeira de escassez. Ok. Aí ele diz: e escassez, a escassez, ele mesmo escreve aqui, essa escassez, ó, é de 14,20, que é cobrado para cada 100 kWh que você consome. Beleza. Aí ele diz assim: uma determinada família consumiu em dezembro de 2021 600. Então vamos lá, dezembro de 21, consumiu 600 kWh. A família decidiu que a partir de janeiro diminuiria seu consumo de energia e em janeiro consumiu 10% a menos do que em dezembro. Então, ó, em janeiro de 2022, ela consumiu 10% a menos. Ó, 10% é uma coisa muito fácil de calcular, você deve saber. A gente só volta uma vírgula, então 10% de 600 é 60, tá? E se ele vai consumir 60 a menos, aqui fica 540, certo? 540. Então ele vai para aqui diminuiu 60, certo? E aí ele diz, ó, a menos. Em fevereiro, ele consumiu 5% a menos que no mês anterior. Então, 5% você volta a vírgula, fica 54, para ficar 10%, e aí você divide por 2. Porque se é 10%, você só anda a vírgula, se você dividir por 2 o 10%, você vai dar 5%, né? Então vai ficar 27 aqui. Então vai ficar 540 menos 27. Então vai ficar 513. Então vai ficar 513 aqui, certo? Beleza. Em fevereiro. Aí ele diz, no mês anterior, em março, 20% a menos que em fevereiro. Então, em março, foi 20% a menos que isso aqui. 20%, ó, já vai ser uma conta bem, bem mais chatinha, ó. 20% de 513, certo? Você pode, corta aqui, né?
2 vezes 513 vai ficar 1.026. 22,6. Dividido por 10 vai ficar 102,6. Então, o desconto vai ser esse. Então, vai ser 513 menos 102,6. Pronto, isso aqui já vai ficar 2 aqui, vai ficar 4 0 1 e 4. Vai ficar Fazendo 4. assim, tipo, 20, eu fico fazendo de 10 em 10%, que tipo, 10% eu já sei, aí 20% é 2 vezes 10%. Eu Não também fico faço fazendo isso. essas loucuras. Eu só quis te mostrar aqui, mas eu também costumo fazer Uhum. exatamente igual a você. Se é 20%, eu somo volta a vírgula e multiplico por 2. Eu Eu sempre me baseio nos 10%. 10% é o que eu sei. Aí, tipo, quando é 5 aí eu faço igual tu fez. Metade, é, 10%. Aí quando é ah, 10%. Agora, só quando é quebrada é que eu fico doidinha, porque aí eu tenho que fazer a multiplicação. é uma merda, é uma merda. Mas tá certo aqui. Março, 20% a menos. E em abril manteve o mesmo consumo de março. Então, aqui, em abril aqui, vai ficar o mesmo consumo de março. Deixa eu botar aqui branco aqui. Vai ficar o mesmo consumo aqui. Pronto. E aí, o que é que ele quer? Vamos lá. Abril, o mesmo consumo, que é 410,4. Aí vamos ver a pergunta dele. Levando em conta a bandeira de escassez hídrica e desconsiderando a incidência de impostos, é correto afirmar que, de janeiro a abril, a família economizou só com o custo dessa bandeira, quando comparado ao que teria pago se tivesse mantido o mesmo consumo de dezembro nesse período. É, então, o que é que ele quer? Ele quer que você diga quanto a família economizou só com essas taxas, porque assim, não é que você vai pagar só as taxas, você vai pagar também o preço do quilowatt-hora da sua cidade e tal. Essas taxas são uma coisa a mais, um tributo a mais. Então ele quer saber quanto você economizou por ter feito essas reduções aí. Ou seja, a família estava com 600, então ele vai fazer 600 todos os meses. Mas aí a família decidiu reduzir e ele quer saber quanto é que foi o desconto. Então, o que a gente tem que fazer aqui, nessa segunda parte da questão, é somar todos os quilowatts que foram economizados. Ou seja, que foram economizados sempre em relação a 600, que era o que eles estavam gastando, certo? Uhum. Ó, porque eles dezembro, ele fala para você fazer em relação a dezembro. Então, você vai fazer o quê? Bem, janeiro foi 60, então você vai somar tudo, ó. Então, aqui foi 60. Aqui em relação a 600, ó, foi 87, ó, 87, porque de 513 para 600 é 87. Aí, de 410, aqui vai ficar 190. Eu vou desprezar esse 4 aqui, esse quebrado aqui. 190 para dar 600 e aqui também 190 para dar os 600. Então, você vai somar esses quatro números aqui, ó, 190, 190, 87 e 60, sempre em relação aos 600, porque foi o que essa família economizou em relação a 600. Então vai ficar aqui 7, 9 com 9, 18, 18, 26, 26, 32, vai 3, e aqui vai dar 5. Então a família economizou 527, certo? Deixa eu ver se foi isso mesmo. 9 com 8, 14, 14, 23, 32. Perfeito. Então, 527 é o que ela economizou. E aí, a gente pode fazer agora a seguinte ideia, ó. Se é 14 e 20 para cada 100 kW, então 527 kWh vai ser quanto? Ó? Vai ser um X. Ó. Você pode fazer isso agora, tá? Ou seja, porque a incidência de 100 em isso aqui. Então, 527 vai ser isso. E você vai ter que procurar o item que tenha isso, certo? Você vai ter que procurar o item que tenha isso. Deixa eu só ver aqui.
baixar aqui para ver os itens aqui. Ele fala um tal de um aproximadamente também, ó, certo? Ele fala um aproximadamente. E aí o aluno aqui tem que fazer aqui para saber quanto é que vai. Essa conta aqui é meio feia mesmo. Você vai fazer, ó, 527, aqui é 14,20, certo? 14,20. Se você quiser, vai ser uma conta feia mesmo. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2 dá 10, com 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. 2 aqui vai ficar 10. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 8, 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. 4 vezes 5 vai ficar 20, com 21. 1 vezes 7 é 7. 2 e 5. E aí vai ficar 4, 13, 8, 4 e 7. Então vai ficar isso aqui, ó, certo? Porque aqui, ó, é uma casa só a vírgula. Mas como tem um 100 aqui, depois vai voltar duas. Então vai ficar 74 e os quebrados. Então aproximadamente, ó, 70. Tu entendeu? Uhum. Eu fiz assim na prova também. Pronto. Só Que que, tipo, bom. arredondando bem mais, mas deu certo. Sim. Tu, tu se lembra dessa prova quantas questões tu fez de matemática? Acho que eu fiz 10. Não fui boa, não, mas. Alô? Tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Fiz 10 nessa daí. Fez 10. Ou foi 10 ou foi 11. Mas eu acho que foi 10. Certo. Não é um número ruim, não. Mas para passar assim, às vezes precisa um pouquinho mais. É. Não, tá. Ó, aí nessa daqui ele diz assim: é, questão. Revisão recente importa tarará, sobre hipertensão. Os autores chamam a atenção da hipertensão maior ocorrido em pacientes negros, comparado aos brancos. Os homens negros também apresentam maiores taxas de hipertensão, morte, tarará, pronto. A taxa de mortalidade associada à hipertensão em homens negros é de 50,1 por 100 mil. Então vamos anotar, mesmo não sabendo o que a gente vai fazer. 50,1 a cada 100 mil homens negros. E, enquanto em homens brancos é de 19,1 por 100 mil homens brancos. Já entre as mulheres, a taxa de mortalidade associada à hipertensão é 50,1 por 100 mil, certo? Mulheres negras e 35,6 por 100 mil mulheres brancas, certo? Que são os homens. Beleza. E aí vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ah, é só uma razão que ele quer. Porque ele diz o seguinte, ó. De acordo com o texto, conclui-se que a taxa de mortalidade associada à hipertensão de homens negros é 2 vezes maior do que em homens brancos. Então ele quer que você compare essa taxa aqui com a taxa aqui. Para comparar, você vai dividir, ó, 50,1 por 19,1. E ele quer que você compare das mulheres negras com as brancas. Então, ele também quer que você divida 50,1 por 35,6, certo? Quando eu vou fazer essa divisão, a gente pensa assim, ó. O 19, ele cabe quantas vezes dentro dos 50? Ó, vai caber 3. Só que 3 passa, então vai caber só duas, na verdade, ó.
Porque se você pensar 19 com 19 dá 38. Com 19 já vai passar. Vai ficar 57, certo? Então significa que essa divisão aqui vai dar 2 e pouco. Então já mata esse, já mata esse, já mata esse. Sobra esse 2 e 6 e 2 e 6. E essa divisão aqui, 50 por 35, nas opções tem, ó, 1,8 e tem 1,4, certo? Tem 1,8 e tem 1,4. E aí, o que é que você vai fazer? Se você quiser, você divide, certo? Mas aqui, ó, veja que 1,5 é a referência. Ou seja, 1,8 é maior que 1,5, 1,4 é menor. Para essa coisa ser maior do que uma vez e meia, essa aqui, ó, basta você pegar o 35, 35,6. E qual é a metade de 35? A metade de 35 vai ser 17, 17,5. Se você somar esses dois, ó, vai dar 30, 40, 40, vai dar 52, 52. certo? Ou seja, pouco, passa um pouco de uma vez e meia. Uma vez e meia é maior do que isso. Então, essa divisão aqui ficaria para mim 1,4, sem precisar fazer a conta. Sem precisar fazer a conta, ficaria 1,4. Porque se fosse 1,5, seria 53. 52 uns quebrados 53. Como é um pouco menos, ficaria 1,4. Mas tem gente que ficaria com medo de fazer esse tipo de divisão. Faço desse jeito aí. Tu faz desse jeito aqui também? Desse jeito aí. Fiz exatamente isso aí na prova. Mulher perfeito, tá no caminho, porque eu evito fazer essas contas, divisão. Eu evito fazer contas grandes ao todo. Então, Até porque eu juro pra ti, eu nem sei fazer essas contas grandes assim. Eu tava há 8 anos fora do colégio. Voltei a estudar agora, ano passado, em janeiro. Se tu pegasse assim, se a prova fosse divida isso por isso, no jeito antigo, assim, eu nem sei. Eu vou por questão de vida mesmo, de lógica. Isso aqui é metade disso, aí eu vou escrevendo e doidando, aí no final, chega. Eu fiz exatamente desse jeito aí. mas seria importante tu saber. Pois é. Fazer uma divisãozinha assim, vai que tu precisa fazer na prova. Certeza, eu fico me policiando para não usar calculador em casa, justamente por causa disso. É, tem que ficar insistindo aqui. No caso, essa divisão, 501 dividido por 356, você pensa exatamente, ó, quantas vezes 356 cabe aqui dentro? Ah, não, cabe uma vez, beleza. Então, uma vez 356 que é 356. Aí você subtrai. Você subtrair aqui, o 5 vai passar para 4, que vai 10. Esse 10 aqui vai passar para 9. Isso aqui vai vir um 10 para cá, vai ficar aqui 5, que vai ficar 1. Aí pronto. E aí fica, esse aqui seria o resto, mas aí você tem que continuar a divisão. Você coloca uma vírgula e um zero, e aí esse cara aqui vai ser quantas vezes? Esse aqui, a gente acha que é 4, porque o 5 vai passar. Até porque 5 vezes 3 é 15, já passa. Vai Uhum. em 4. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 5 dá 20, 22. E 4 vezes 3 dá 12, 3, 14. Pronto, ó, deu bem certinho. Sobrou só 26. Então ficou 1,4, tá? Mas é bom essas questões mais rápidas. Você usa muita lógica, por isso que facilita muito. Eu também faço muito isso e eu acho bem recomendável. Aí vem essa questão 5 aqui. Essa questão 5 ele fala o seguinte: após o período de lockdown, João constatou que estava muito acima do peso. Todo mundo, meu filho, todo mundo, João. Aí ele diz: procurou um nutricionista 2 dias após a consulta. Ele recebeu, 2 dias após a consulta, ele recebeu um plano alimentar no qual o lanche da tarde deveria ser feito da seguinte forma:
escolher um item da lista A, dois itens distintos da lista B e dois itens distintos da lista C. Qual é a quantidade de formas diferentes que ele pode fazer seu lanche da tarde? Então, ele vai escolher um item da lista A. Se ele vai escolher um item da lista A, certo? Ele tem quantas possibilidades? Ele tem três. Ou esse, ou esse, ou esse. São três possibilidades, ele vai ter três. Aí ele vai escolher dois itens distintos da lista B. Como você vai escolher dois itens da lista B, certo? Oito E mais a lista escolher. B tem várias opções, você vai ter que fazer por combinação. Por quê? Porque a ordem não importa. Como assim? Se você escolher, por exemplo, uma laranja-pera e uma maçã, você está escolhendo dois itens. É a mesma coisa que você escolher uma maçã e uma laranja-pera. Ou seja, a ordem com que você vai escolher isso não vai importar. O que importa é os dois, certo? Uhum. Ser uma combinação de ó, 1, 2, 3, 4, Oito. 5, 6, de 8, você vai escolher dois. Então, Uhum. são de 8, você escolhe dois. E aqui você vai escolher dois itens distintos da lista C. Então, dois itens distintos da lista C, você vai escolher ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma combinação de 5, 2. Então, vai ser só esse produto daqui, que é o que tem na alternativa B de bola, certo? Então, essa questão de análise combinatória foi até Pra mais não fácil, zerar. certo? Essa aí foi mais Ah, simples. foi pra não zerar. Como dizia, para não zerar, né? Foi de boa essa Ah, prova aí. Tomara que venha agora no meio do ano, mais tranquilo. geralmente a galera acha muito, né? Que o do meio do ano as provas são mais simples, é mais fácil passar. Eu não tenho certeza sobre isso, não, mas é o que os alunos acham. Ó, aqueles assim, Joana saiu com suas amigas para uma balada, lá pediu um coquetel, formato de um cone circular. Ao deixar a taça repousar a superfície plana por alguns instantes, constatou que a bebida dentro de sua taça tinha a forma de um cone com 6 centímetros de altura e 2 centímetros de raio. Certo? Aqui é 6 e 2, ó. 6 e 2, 2 de raio. Depois de dois goles, ao deixar a taça em repouso, novamente constatou que o restante da bebida na taça tinha um formato de um cone de 3 centímetros, certo? A altura. Aí ele quer o volume da bebida restante da taça, após os dois primeiros goles, corresponde a que porcentagem do volume inicial da bebida, certo? Beleza. Ele quer saber esse volume que resta corresponde a que porcentagem desse volume todo aqui, tá? E aí, esse já é um resultado até conhecido, já comum. Porque esses dois cones, eles são cones semelhantes, certo? E existe uma relação de semelhança aqui entre os cones, que é a seguinte: a altura do pequenininho está para Uhum. a altura do grandão, isso tudo ao cubo, assim como o volume do pequenininho, V, está para o volume do grandão, que é o Vzão. Então, a razão de semelhança entre cones semelhantes é dessa forma. A razão entre os volumes é a razão entre as alturas ao cubo, certo? Essa é uma relação Uhum. de semelhança. E aí, uma altura é 3, se uma altura é 3, a outra altura é 6, você vai ter 3 por 6 vai dar um meio, se eu simplificar, ao cubo fica um oitavo, porque um meio ao cubo, um ao cubo é um, dois ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí, esse Vzinho, ele então é um oitavo do Vzão. O Vzinho, passo o V para lá, é um oitavo do Vzão. E um oitavo, ele é que número percentual?
Se você dividir 1 por 8, vai ficar zero vírgula Uhum. cinco. Então, vai ser 12,5%, certo? 1/8, ele é 12,5%. Então, é isso que o volume Vzinho, ele é. Então, a resposta é 12,5%. Ou seja, se você está bebendo um cone, se você tem um cone, né? Tem líquido numa determinada altura, e aí esse líquido ele se reduz à metade da altura. Esse volume que está sobrando, esse volume que resta ainda, que é o conezinho, bem pequenininho, a porcentagem dele vai ser 1/8, que é 12,5%. D de DEM. Entendeu? Eu fiz também desse jeito. Eu fiz exatamente assim. Perfeito, então. Então tá no caminho, tá no caminho. Aí vem essa questão 7. Questão 7 deve ser fácil, vamos ver. Cientista observou o crescimento, os dados, analisando o gráfico, conclui-se que o maior crescimento da população de bactérias ocorreu entre os dias. Ele quer o maior crescimento. Maior crescimento, certo? Se você for prestar atenção, se você ligar os pontos, é onde a reta está mais inclinada. Ou seja, onde é que a reta tem a maior inclinação? A reta vai ter a maior inclinação aqui, né? Ó. Essa retazinha aqui, ó, ela tem maior inclinação, certo? Porque quando você tem coisas assim, quanto mais inclinado, maior a taxa de crescimento. Quanto mais vertical. Então, vai ser aqui, ó, vai ser entre os dias 6 e dia 7. Eu acho essa reta a reta mais inclinada daqui. Essa daí eu fiquei, não, não acredito não, que é isso aqui não. Tem que ter Certo? alguma pegadinha, pelo amor de Deus, como é que cai isso? Essa 6 e questão. 7. Mas tu entendeu agora? Sim, sim, eu marquei isso daí. Eu tô dizendo que, tipo, lá na Por isso prova, que eu tô assim, pensando. como é que pode cair isso daqui? Mas cai de tudo, cai de tudo. É. Ó, questão 8. Ele diz assim: para aproveitar o período de quadra chuvosa entre os meses de fevereiro e abril do ano de 2022, um morador de um município do interior do Ceará resolve trocar sua caixa d'água em formato cúbico com capacidade de 8.000. Então, se ele tem 8.000 litros, é 8.000 decímetros cúbicos, porque litro é decímetro cúbico, certo? Isso implica que é 8 metros cúbicos. De decímetro cúbico para metro cúbico, você volta 3 casas. E significa também que o lado desse cubo aqui, é de 2. Por quê? Porque o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, se o volume é 8, a aresta é 2. Então, o lado do cubo aqui ela vai ser 2. Aí ele diz, a troca, ele vai trocar esse reservatório num formato cúbico por um reservatório no formato de um prisma hexagonal regular, sabendo que a altura e a capacidade das duas caixas não se alteraram, ou seja, a altura desse prisma é esse mesmo L, ou seja, a altura do prisma é 2. E o volume também é 8. Qual o perímetro da base desse novo reservatório? Então, o que ele quer é o perímetro da base, porque agora é um recipiente com prisma hexagonal. E você vai ter que achar quanto é que é esse lado, quanto é que é essa arestazinha aqui, certo? Então, é o mesmo volume. Então, você vai dizer só assim, ó, o volume, qual é o volume de um prisma hexagonal? Um volume de um prisma é a área da base
A área da base de um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, são 6 vezes. Cada triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o volume de um prisma hexagonal regular é a área da base, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, certo? Porque o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, certo? Então, ele já deu aqui o volume, que ele disse que é o mesmo volume do cubo, que é 8, e ele deu também que a altura é a mesma altura. A altura é 2. Ele está dizendo aqui, ó, a altura e a capacidade, que é o volume, não se alteram. Então, a altura é 2. Então, com isso, a gente tem que fazer os cálculos para a gente achar o quê? Para a gente achar o, o lado, certo? Aí a gente faz o seguinte. A gente faz o seguinte. Vamos tentar simplificar aqui o máximo possível aqui, certo? Esse 6, o 2 dá 12, dividido por 4 vai dar 3, e esse 3 raiz de 3 vai dividindo, então vai ficar L ao quadrado, vai ficar 8, dividido por 3 raiz de 3. Aí você vai racionalizar por raiz de 3 e por raiz de 3. E aí vai ficar L ao quadrado, L ao quadrado vai ficar igual a 8 raiz de 3. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes esse 3 aqui vai dar 9, certo? Tá conseguindo acompanhar? Tô. Aí agora é que surge o quê? Agora é que surge uma espécie de milagre, certo? Por quê? Porque tem muito número aí feio e não dá para tirar a raiz. E ele deu uma sugestão ali. A sugestão dele é raiz quarta de 12 é esse número. A ideia é que eu possa usar essa raiz quarta de 12. Para usar essa raiz quarta, olha o que a gente vai fazer, presta atenção. 8 raiz de 3 eu vou fazer assim. Esse 8 eu vou colocar 2 vezes 4, ou seja, 4 vezes 2. E agora, 4 vezes 2 é uma coisa que 8. E agora eu vou pegar esse 2 e vou inserir dentro do radical. Como é que eu insiro ele dentro do radical? Quando o número está fora e ele vai para dentro, ele vai elevado ao mesmo índice do radical. Ou seja, se a raiz é quadrada, o 2 se está fora e ele vai para dentro, ele vai 2 ao quadrado. Se ele sair, ele corta o expoente dele e aí ele sai só 2. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4 vezes 3 dá 12. Então, você conseguiu obter isso. 4 raiz de 12. Ah, Leia, mas para quê? Vamos lá. Porque esse L ele está ao quadrado. É que vai ficar 4 raiz de 12 sobre 9. Quando esse 2 aqui, que é o quadrado, ele passar para o outro lado, ele vai na forma de raiz. E quando você tira ó, a raiz da raiz de 12, isso fica a raiz quarta de 12. Já tem uma raiz aqui. Se você tirar mais uma raiz, vai ficar a raiz quarta. E aí vai ficar assim, ó. O quadrado, quando ele vai para lá, ele tira a raiz de todo mundo, certo? Então, raiz de 4 é 2, que é esse 4 que estava aqui. Raiz de 9 aqui embaixo é 3. E a raiz desse cara aqui vai ficar exatamente essa raiz quarta de 12.
que o cara já deu na questão, que dá 1,86. Então, vai ficar 2 vezes 1,86 dividido por 3, certo? Só que, na verdade, ele não quer essa medida aqui. Isso aqui é a medida do L. Ah, Leia, mas o que é que ele quer? Ele quer o perímetro. E o perímetro, como é um hexágono que tem 6 lados, o perímetro vai ser 6L. Então, você não vai precisar fazer essa divisão por 3 aqui, porque fica feio. E depois você vai acabar tendo que multiplicar por 6. Então, você vai pegar esse cara aqui, que é o seu L, e vai multiplicar por 6, certo? Aí vai ficar 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então vai acabar ficando 4,186. Então 4,186 vai ficar, eu acho que esse 7,44. 1,86 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 8, 32, 33, 34. 4 vezes 1, 4. Então vai ficar isso aqui, ó. 7,44 e tem A. Tu entendeu? Uhum, entendi. Entendeu tudo direitinho, né? Esse negócio aqui, ó, que o triângulo, o hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros e que cada área do triângulo equilátero, isso aqui, ó, L ao quadrado raiz 3 sobre 4 é super importante. O volume de um cubo é a aresta ao cubo, é super importante. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura também, é super importante. Essa ideia aqui de racionalização, essa parte de introdução de um cara dentro de uma raiz para poder encontrar o dado que ele deu aqui. Tudo isso são detalhes dessa questão importante, tá? Uhum. Vamos para a next. Ó, questão 9. Questão 9 é a seguinte. Ele diz: 3 professores de matemática, Paulo, é sempre esses mesmos nomes da Unifor. Paulo, Edno e Osvaldo resolveram propor um problema para saber qual a quantia em dinheiro que cada um possui. Então, vamos botar aqui X, Y e Z. Se Paulo der R$ 35 ao Edno, ambos ficarão com a mesma quantia. Então, a gente tem que montar uma equação com isso. Ou seja, vamos lá. Paulo é X, Edno é Y. Se Paulo der 35 ao Edno, ou seja, você vai tirar 35 de Paulo. E se ele der, ele vai ficar sem esses 35. E o Edno vai receber 35. Então, essa primeira frase, que é se Paulo der 35 ao Edno, então ambos ficarão com a mesma quantia, a equação que a gente monta é essa, ou seja, o Paulo menos 35, porque ele deu R$ 35 ao Edno, vai ser igual ao Edno mais 35 que ele acabou de receber. A segunda equação, ele deu. Se Oswaldo der um terço do que tem a Edno, se Oswaldo der um terço do que tem a Edno, ou seja, este aqui é o Edno, ficará com R$ 15 a mais do que Paulo. Aí você tem que montar uma equação. Se Oswaldo der um terço do que tem a Edno, ou seja, o Edno é Y, mas o Edno vai ganhar um terço do que o Oswaldo tem. Oswaldo tem Z, então ele vai ganhar um terço de Z, ou seja, Z sobre 3. Então, se o Oswaldo ele der um terço do que ele tem, que é Z sobre 3, para o Edno, que é o Y, certo? Este, que é o Edno, ficará com R$ 15 a mais que Paulo. Ele vai ficar com Paulo mais 15.
Porque quando você diz que algo é maior do que outro em tantas unidades, então você coloca que esse algo é igual ao outro mais essas unidades. Certo? O Edno ficou com o valor que ele tinha mais um terço do valor do Oswaldo, e isso é igual ao valor que o Paulo tinha mais 15 contos. Vai me dizendo aí se está entendendo as equações, tá Tô, bom? tô, tô. E aí a outra é, se Paulo perder metade do que tem, então quando Paulo perde a metade, ele fica com a metade também. Então, se Paulo perder a metade do que tem, ou seja, x sobre 2, ficará com a quantia igual a um terço do que Oswaldo possui. Ou seja, vai ser igual a 0/3, tá? Qual a quantia que os três professores possuem juntos? Então, ele quer os três juntos. Você tem que resolver esse sistema. São três equações com três incógnitas para você resolver. Então, dá certo. É só você pensar direitinho. O que é que eu vou fazer, o Daniel? O que é que eu vou fazer? Eu vi aqui o z sobre 3 e no lugar do z sobre 3 eu já vou colocar x sobre 2, certo? E esse x sobre 2 então vai ficar assim, y mais x sobre 2 vai ser igual a x mais 15, certo? Aqui, o que é que acontece? Aqui, eu posso passar o 35 para lá e o x. Eu posso fazer assim: eu posso passar o 35 para cá e vai ficar x menos 70. 35 vai para lá, vai ser igual a y. E aí você coloca todo mundo aqui, ó. Você quiser, você pode fazer multiplicar todo mundo aqui por 2, que é o que eu gosto de fazer. Então fica 2y mais x mais 2x mais 30. Estou multiplicando toda essa equação por 2. Ou seja, é como se eu passasse o 2 aqui distribuindo todo mundo, certo? E aí, no lugar do y, eu coloco ó, x menos 70. Então, passa esse x para o lado de lá. Então, vai ficar duas vezes o y, que é x menos 70, vai ser igual. Mas, claro, aqui não existe só um jeito de fazer. Eu tô Uhum. assim. Eu vi que o z sobre 3 estava nos dois cantos, eu troquei esse cara por x sobre 2. Certo? Eu vi aqui, eu preferi isolar o y e substituir na equação de baixo para ficar com a expressão só com x. Esse x vai para lá, vai ficar x, vai ficar 2x menos 140, vai ser igual a x mais 30. Então vai ficar x, joga o x para lá, 140 vai para lá, vai ficar 170. Joga o x para lá, 170. Então, se o x é 170, 170 ó, menos 70 dá 100. Então, o y é 100. E aqui tem dizendo que o x sobre 2 é igual a z sobre 3. Certo? Tem dizendo que x sobre 2 é igual a z sobre 3. Ou seja, o x é 170. Sobre 2 é igual a z sobre 3. 170 por 2 dá 85. Então, z sobre 3 é 85. E o z vai ser igual a 3 vezes 85. Vai dar 240, 255. Então, a soma dos três vai acabar sendo 100 com 170 com 255. Então, vai acabar ficando 5, 12, 5. Então, vai dar item E, certo? Acompanhou direitinho? Sim, sim. Pronto. Questão 10. Questão 10. Ele diz, a frequência cardíaca é um indicador de treinamento, parará, parará. Durante a prática, a frequência de uma pessoa deve ficar entre 50
e 55% do número de batimento, do número máximo de batimentos para a sua idade. Essa frequência varia de pessoa a pessoa, considerando vários fatores, entre eles a idade, parará, sistema. Frequência cardíaca máxima, Y, de acordo com a faixa etária, pode ser obtida através da fórmula Y é igual a 220 menos X, em que X é a idade em anos. Multiplicando-se o resultado por 0,5 ou 0,85, obtém a frequência cardíaca mínima ou máxima. Porque ele já está dando esses dois aqui, respectivamente para treinamentos. Lembre-se que isso é apenas um cálculo aproximado da frequência cardíaca e a melhor maneira de conhecer essa frequência é a valoração. Quais as frequências cardíacas mínimas e máximas para uma pessoa que deseja praticar atividades e que tenha 41 anos? Então, se a pessoa tem 41 anos, a gente coloca aqui 220 menos 41, que é a idade, para saber esse Y, certo? Esse Y é o número máximo de BPM para a sua idade. Então, essa subtração aqui vai dar o quê? Vai dar 179. Que de 220, se eu tiro 40, fica 180. Aí, se eu tiro 1, fica 179. Então, o Y aqui deu 179. Mas aí ele disse que você deve multiplicar por 0,5 ou por 0,85 para saber a máxima e a mínima. Então é isso, não tem o que fazer. Multiplicar por 0,5 isso aqui, certo? Quando a gente vai multiplicar por 0,5, é a metade. Ou seja, você vai multiplicar isso aqui por 0,5 e vai multiplicar esse 179 por 0,85. E vai marcar as opções, ó. Tipo, não tem muito o que fazer aqui. É conta. 7, 5 vezes 9, 45. 5 vezes 7, 35. Com 4, 39. 5 mais 5, com 3 dá 8. Ando uma vírgula. Aqui deu 89,5. 89,5, tá aqui. E 0,85 vai ficar 5 vezes 9, 45. 5 vezes 7, 39. 5 vezes 5 dá 8. É o mesmo número aqui. 8 vezes 9 dá 72, vai 7. 8 vezes 7, 56. 56 com 7 dá 63. 56 com 7 dá 63, vai 6. 8 vezes 1 é 8, com 6 é 14. Então vai ficar 5, 11, vai 1, dá 12, vai 1, 5 e 1. Então, anda duas casas, fica 152. Então, vai dar esse item aqui, ó. Ou seja, uma questão também muito easy, cálculo, só cálculo. Certo? Muito easy, só cálculo. Beleza? Uhum. Tem micro-ondas, por favor? Não, depois quando terminar, põe. Então não vai. No micro-ondas. Eu quero te fazer, põe no micro-ondas. Você pode fazer isso? Ou é difícil? Aí depois eu tiro. Sim. Aparece um monte de mosca aqui, eu não consegui comer, não. Por isso que eu vou embora para esquentar. Por isso que ele almoçar também. Vai ir deitado, Ó, dando calma. aí, vamos lá. Aguardar. Ó, aí agora, vê essa questão aqui. É a questão 11, certo? Nessa questão, a geometria plana, que é muito importante, ele quer que você ache o comprimento dessa fita aí. E esse comprimento aqui, ó, da fita aqui. Ele diz que o lado desse quadrado é 40, o lado do quadrado é 40, e o formato de um cilindro circular reto com 10 de raio. Então, ele está dando que o raio aqui é 10. Então, ele quer que você ache o, o comprimento desse fio. Vamos. Primeiramente, vamos fazer isso aqui, ó, certo?
E o lado do quadrado é 40, ou seja, daqui para cá é 40. Tá. Aqui eu fiz uma coisa aqui errada. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui é para ser assim. Pera. Aqui é para ser assim. Ó, então vamos aqui. Aqui é 90 graus, certo? Eu tenho que saber quanto é que é esse comprimento aqui. Achar esse comprimento, olha o que é que a gente vai fazer. A gente vai ligar esse centro aqui a essa parte aqui de baixo. Ah, Miel, para que que a gente vai fazer isso? Porque assim, isso aqui é o centro do quadrado, certo? Ela disse que a terceira tem o seu centro com o centro do quadrado. Então, se é o centro do quadrado, isso aqui é 20, porque é a metade, ó, do centro do quadrado até um dos lados é 20, ó, certo? Do centro do quadrado até um dos lados aqui é 20. Se isso aqui é 40, isso aqui também é 20. Então, se você ligar essa bicha daqui para cá, você vai fazer por Pitágoras. E quando dois lados são iguais no Pitágoras, 20 e 20, esse cara aqui ele vai ser 20 raiz de 2. Então, esse pedaço aqui ó, é 20 raiz de 2, que é o mesmo desse pedaço aqui. Ó. Então, vai ser 20 raiz de 2 aqui, e daqui para cá é 20 raiz de 2. Então, eu já descobri que esse pedaço da corda aqui ó, é 40. Esses dois pedaços em linha reta aqui, ó, da corda, vai ser 20 raiz de 2. Então, vai ser 20 raiz de 2 com 20 raiz de 2, vai dar 40 raiz de 2. Mas, aí agora tem essa parte curva aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, certo? O que é que essas três partes aqui, elas não têm em comum? Ora, se eu juntar as três, eu vou ter exatamente uma circunferência. Se eu juntar as três, eu vou ter exatamente uma circunferência, tá? Ou seja, esse aqui é 90 graus, esse aqui vai ser 135, esse aqui 135, então os três juntos dá 360. Aqui termina bem aqui, ó, continua aqui, bem aqui, continua aqui, vem aqui. Então, essas três aqui vai dar uma volta, e o comprimento de uma circunferência é 2πr. Ou seja, se você juntar esses três pedaços curvos, vai dar uma circunferência toda, e o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, esse comprimento vai ser duas vezes o π, vezes o raio que ele já está dando, que é 10. Então, vai ficar 20π. E essa vai ser o comprimento, e isso aqui, que é 40 mais 40 raiz de 2 mais 20π, vai ser o comprimento desse fio todo aí, certo? Dessa fita. Mas aí, para encontrar o item, você vai colocar em evidência alguma coisa, que vai ser o 20, ó. Porque eu não tenho aqui, mas o 20 está em todo mundo. Então, se você colocar o 20 em evidência, 40 por 20 vai dar 2. 40 raiz de 2 por 20 vai ficar 2 raiz de 2. E 20π por 20 vai dar π. Então, se você colocar o 20 como fator comum, colocar ele aqui em evidência na frente, o que vai ficar no parênteses é isso. Ó. E é exatamente a alternativa A, certo? Alternativa A de alvéolo pulmonar, certo? Tá aí, tu? Tô aqui, tô acompanhando. Pronto, achei que tinha dormido. Ó, Não.
Aí vamos lá. 12. Essa 12, se você já estudou algumas vezes para as provas da Unifor, você já se deparou com essa questão mais de uma vez. Essa daí eu botei o César, que foi o que tinha mais máscara, gasta mais. Gastou mais, poderia ter comprado mais. Tu já sabe fazer essa aqui? Eu não fiz, né? Tipo, eu já sabia a resposta. Tu já sabia a resposta. Mas tu já tinha visto essa questão outras vezes ou não? Não, é porque o Yuri disse assim: quem gasta, quem compra mais é quem gasta mais e é quem pode economizar mais. É tudo quem gasta mais é o que é mais. Aí eu marquei lá logo segue. Hum, foi. Tem uma explicação, certo? Tem uma explicação. Explicação é até legal, tá? Essa dica que ele deu é uma dica importante, mas tem uma ressalva só, que é assim, quem gasta mais é que poderia ter comprado mais se tivesse empregado melhor os conhecimentos, só que isso só vale até os 50, certo? Ou seja, se você tivesse assim, um cara comprou 45, o outro comprasse 48 máscaras, beleza, o que comprou 48, se tivesse empregado seus conhecimentos, ele teria levado mais máscaras. Mas se tivesse alguém aqui com 54, a resposta ainda assim seria 48, certo? Não sabia, não. Pois é. Então, assim, ele podia ter explicado um pouco melhor isso. Porque é só em relação a 50. Eu vou fazer para tu conseguir enxergar, Uhum. que é assim, essa questão é muito esquisita, certo? É, eu já tinha, ela já caiu na Unifor umas 3 vezes, com essa mesma ideia, sendo um desconto e tal. É o mesmo jeito aqui, no caso aqui é máscara. Então ele está dizendo, ó, se a pessoa comprar X máscara, ela vai ganhar X% de desconto. Ele diz, ó, se você comprar X máscaras, você ganhará X% de desconto. Até uma promoção válida até 60 máscaras. Porque senão você vai comprar 100 máscaras para ganhar 100% de desconto e não paga porra nenhuma. Então ele colocou pelo menos um máximo de 60% de desconto. Ok. E aí ele deu as quantidades que cada um vai comprar dessas 5 pessoas e quer saber qual deles poderia ter levado até mais se tivesse empregado melhor os seus conhecimentos. Beleza. O que a gente vai montar aqui? A gente vai montar aqui uma função y, certo? Essa função vai ser a função do quanto você vai pagar pelas máscaras. Só que você não sabe nem o preço da máscara. Então, se você não sabe o preço da máscara, você vai chamar o preço da máscara de P. Você podia chamar de um número qualquer, você pode colocar 10, 15, 20, mas a gente vai chamar de P. Tá. E aí, quanto é que você vai pagar? Porque você vai comprar, ó, qual o número de unidades que você vai comprar? Bem, o número de unidades que você vai comprar é X. Então, se você vai comprar X máscaras e vai pagar um preço de P por cada uma delas, então você vai pagar XP. Ou seja, XP é o valor que você vai pagar por essas máscaras, certo? Só que, devido à promoção, você vai ganhar um desconto, certo? O seu desconto que você vai ganhar vai ser de X%, X sobre 100. Então, você vai pegar isso que você vai pagar, que é XP, menos X sobre 100 do XP. Esse XP é o valor que você vai pagar. Tipo, eu vou comprar, sei lá, 5 unidades, cada uma delas por 10. Então, 5 vezes 10 dá 50. Então, vai ser 50 que você vai pagar, menos. Se você vai comprar 5, vai ser 5% de 50. Então, você vai comprar 50 menos 5% de 50, porque você está comprando 5, então você vai ganhar 5% de desconto. Entendeu? Seria a Uhum. ideia. Então, tem que entender essa fórmula aqui, porque essa fórmula ela vai me dar a função y, que é a função que eu vou pagar. Então, o y ele vai ficar aqui xp menos
Aí o P aqui vem para frente, ó, vai ficar. Eu posso colocar até assim, na verdade. P vezes X menos P sobre 100 vezes X ao quadrado. X é X ao quadrado. Então veja que o P é o preço, que vai ser um determinado valor fixo. O que vai mudar aqui é o X, que é a quantidade de unidades que você vai levar. Então, dependendo do X, você vai ter um Y diferente. Então, isso aqui é uma função. E essa função ela é uma função do segundo grau. E essa função do segundo grau, ó, o Azinho dela é negativo. O Azinho tem a ver com esse coeficiente do termo ao quadrado. Então, essa parábola ela é para baixo. Então, o gráfico dessa bichona aí, ela é assim, ó, o gráfico. O gráfico, ela é desse jeito. Começa aqui, porque se o x for zero, o resultado é zero, ou seja, ele passa pela origem, passa pelo zero, zero. Então, esse gráfico, ele vai ser assim, ó. Tá alto. Ó, então ele começa, aqui é o y e aqui é o x, ó, certo? Então, esse é o gráfico. Ou seja, quando der 100 unidades, você também não pagaria nada se pudesse você comprar 100 unidades para ter 100% de desconto, certo? Só que esse gráfico, ele só existe mesmo, certo? Ele só existe mesmo até aqui, até o valor de 60, certo? Aí, preste atenção numa coisa. Esse gráfico, ele tem uma simetria, porque é uma parábola com cavidade para baixo, e bem aqui tem um ponto chamado vértice, Uhum. certo? O vértice aqui seria no 50, certo? Eu coloquei o 60 aqui para ficar bem distante, mas eu vou mudar aqui, eu vou botar o 60 num cantinho um pouquinho mais perto do 60 mesmo. Deixa eu botar aqui o 60, mais ou menos por aqui. E aí, eu vou ter o 50 aqui. Aqui é o vértice. Pronto. Aqui é o vértice. E aqui no vértice, ó, tem um determinado valor aqui, ó. Tá. O que é que eu tenho que dizer? Que existe na função de segundo grau uma simetria em relação ao x do vértice. Como assim? O que essa questão quer dizer é o seguinte, ó. O cara que tem, por exemplo, o cara que compra 20, eu vou pegar aqui o cara que compra 20. O cara que compra 20, que está bem aqui, por exemplo, ele está pagando 20 peças e ele tá pagando essa quantidade aqui, ó, certo? Só que nessa mesma função existe esse valor aqui, ó, certo? Existe esse valor aqui, que é o valor de quanto? De 80. Porque existe uma simetria em relação ao x do vértice, ó. Do 20 por 50 é 30 unidades. E do 80 para 50 é 30 unidades. Então, o cara que pagou, certo? O cara que levou 80 peças, ele ganhou 80% de desconto e vai pagar a mesma quantidade do cara que levou 20 peças e vai pagar 20% de desconto. Ou seja, se o cara pretendia levar 20 peças e tinha um dinheiro guardado para levar 20 peças, se ele tivesse pensado melhor, ele poderia ter levado 80, porque essa função, que é a função, o valor que vai ser pago, dá esse mesmo valor tanto para o 20 como para o 80. Só que, no caso, ele não pode comprar 80 porque o desconto máximo é de 60, certo?
Então, todo mundo aqui, ó, o quinze, ele poderia ter recebido mais se pudesse pegar o desconto de 85. O 25 seria o de 75. O de 35, ou seja, sempre o que falta para 100 seria o de 55. Agora, o de 45 que está bem aqui, ó, ele está pagando essa quantidade aqui. E ele poderia estar bem aqui, ó. Ou seja, o 45, ele poderia levar 55 e pagar a mesma quantidade. Ou seja, quem comprou 45 poderia levar 55 se tivesse pensado melhor, certo? E pagar a mesma coisa. Só que isso aqui vale até os 50, porque se você comprar, por exemplo, 52, não tem como você entregar seus conhecimentos melhor e poder receber mais. Que 52 vai ser igual ao 48. Então, acabaria que se você quisesse, você levaria era menos. Então, isso aqui vale só até 50, certo? Então, vai que cai em uma dessas questões, e para variar um pouquinho, o cara coloca aqui, por exemplo, alguém com 45 e coloca alguém com, sei lá, com 58, 53. E aí, se você escutar a regra cegamente, você corre o risco de errar, tá? Essa é uma questão que é uma explicação muito, essa é muito, como é que eu posso dizer? Muito algébrica, muito por letra, muito literal, mas tem uma importância aqui em relação a esse eixo de simetria, parábola com cavidade para baixo, certo? E a ideia do vértice. São Então, maiores de 50, né? ou seja, tipo, se o cara 48, ele podia ter empregado melhor, porque ele podia ter levado 52, certo? É sempre aos 50 e ao total que seria 100. Essa questão, ela é uma questão já muito repetida nessas provas. Eu mesmo já vi ela 3 vezes, mas eu acho que ela pode ter caído até 4 vezes já. Aí vem essa questão aqui, que é a questão da trigonometria. Ele diz o seguinte, essa questão é muito grande, ter esse texto grande, e aí ele diz o seguinte aqui embaixo. Fotografia, não sei o quê, não sei o quê. É, 4 vezes, a quantidade de doações tem variado. Suponha que em 2021, janeiro é T igual a zero, cuidado. E dezembro é T igual a 11, ou seja, o janeiro é que é zero. Aí em que T representa o tempo em meses, de 0 a 11, e Q é dado em milhares, e alfa é uma constante positiva. Sabendo que no mês de fevereiro, houve 2.000 doações de sangue. Então, quando ele diz que fevereiro é o T igual a 1. Por quê, Daniel? Porque se, ó, zero, o próximo mês é fevereiro, que vai ser 1. Ele está dizendo que dá 2.000, ou seja, ele está dizendo que o Q de 1, ou seja, porque aqui de T é função, o Q de 1 vai dar 2, ó, porque ele diz que esse Q já é dado em milhares. Então, a gente vai substituir na nossa função, certo? O Q de 1 por 2. Então, vamos substituir o T por 1 e o resultado disso vai dar 2, certo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o alfa menos cosseno. Aí, se eu substituir o t por 1, vai ficar 1 menos 1 é 0. 0 dividido por 6 é 0, 0 vezes π é 0. Então, vai ficar cosseno de 0. Cosseno de 0. E isso vai ser igual a 2. Quem é o cosseno de 0? Aí o aluno tinha que saber da trigonometria que o cosseno de 0 é 1, certo? Cosseno de 0 é 1. Aí passa esse 1 para lá e o alfa vai ser 3. Então você descobre primeiro que o alfa é 3.
Então, beleza. A sua função agora, no lugar desse alfa, você coloca um 3. E aí? E aí que agora ele quer saber em quais outros meses teve 3.000 doações. Então, você vai igualar agora o quê? Por 3. Ó. Então, vai ficar assim, ó, 3 vai ser igual a 3, que é o alfa, menos o cosseno de t menos 1 π sobre 6. Aí vai cortar esse 3 com esse 3 e passa esse negro para o lado de lá. Então, vai ficar aqui o cosseno de t menos 1 sobre 6 vezes o π aqui. Isso é igual a zero. Porque se corta o 3 com 3 aqui, o cosseno desse troço vai ter que dar zero. Tá conseguindo acompanhar? Tô. Uhum. E aí, onde é que o cosseno é zero? Ah, Daniel, o cosseno é zero no 90 e no 270. Só que como ele está com um π aqui, a gente vai igualar isso em radiano, certo? Então, 90, ele é π sobre 2 radiano. E aí você vai igualar isso aqui, ou seja, t menos 1 vezes o π sobre 6 tem que ser igual a 90. E aí corta o π com π, o 2 com 6 aqui vai ficar 3, o 3 vai para lá, 1 vai somando, então vai dar t igual a 4. O 270, ele é 3π sobre 2, que vai ser igual a t menos 1 vezes o π sobre 6, que é o que está aqui dentro. Então, para aqui, t menos 1 vezes o π sobre 6 seja igual a 3π sobre 2, ó, corta o π com π, o 2 com 6 aqui vai dar 3, esse 3 passa para lá, multiplica com esse 3, dá 9, e esse menos 1 vai para lá somando, fica 10, então vai dar t igual a 10. Então, os meses procurados é o T4 e o T10. Só que 4 não é abril, certo? Porque não é um 4. Porque aqui está tudo trocado um mês. Então, está tudo subtraído um mês. Veja que janeiro é zero. O janeiro aqui, mês 1 é zero. Então, na verdade, você deve somar 1. Então, na verdade, T4, na verdade, vai ser maio. E T10, na verdade, vai ser novembro. Então, vai dar sucesso essa question, certo? Questão de trigonometria. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer tudo. Falta duas, certo? Falta duas. Questão 14, certo? Questão 14. A questão 14, ela é assim. Ele quer que você resolva essa equação, porque ele diz que derrama X gotas a cada 30 segundos. Então, você vai resolver essa equação aqui, ó, que é log de x 4 é igual a log de 3 e 2, certo? Uma das coisas que a gente pode fazer em logaritmo, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer em logaritmo é pegar o logaritmando e a base e colocar ambos com o mesmo expoente. Ou seja, você pegar tanto o logaritmando como a base e elevar o mesmo número. Ah, não, mas para que faria isso? Para igualar as bases, ó. Para ficar log de x na base 4 é igual a log de 3 ao quadrado é 9 na base 4. E aí corta aqui, e aí você descobre que o x é 9. Certo? Você descobre que o x é 9. Ou seja, são 9 gotas que caem em cada 30 segundos. Porque ele diz que é x gotas a cada 30. Tá? Uhum. E ele quer qual o volume que o cara recebe em uma hora. Sendo que essas 9 gotas, o volume de cada uma delas é 0,3, ó. 0,3. Então você pode pensar, ó, o volume que cada uma dessas recebe é 9 vezes 0,3 em 30 segundos. Então, em uma hora, que é 3.600 segundos, porque 3.600 segundos é uma hora. Eu vou
dx, ó. Então vai ser 9 gotas a cada 30 segundos. Só que 9 gotas é qual o volume? Ele disse que cada gota é 0,3. Então vai ficar 9 vezes 0,3 é o volume que vai ser passado para a pessoa, né, que é um soro e tal, em 30 segundos. Então, em 1 hora, que é 3.600, é X. E aí basta fazer o cálculo aqui. Então, você corta, por exemplo, um zero aqui com um zero aqui, o 3 aqui com 360 vai dar 120, e aí o X vai ser, esse zero aqui corta aqui vai dar 3, 3 vezes 2 vai dar 36, vai dar 36 vezes 9. 36 vezes 9 vai dar 324. Então, creio eu que dá 324, certo? Então, vai dar item A de alvéolo pulmonar. Tu entendeu? Uhum, entendi. Pronto. Ele tem que falar. A pessoa às vezes fica tímida, não quer falar, mas Não, não, fala, fala. Eu sou de boa, eu falo. tá beleza. Ó, e vamos fazer a 15 e a última, para a gente concluir essa prova aqui. Para a 15, ele diz o seguinte: dilatação e tal. O espaço entre duas seções, parece questão de física aqui. O espaço entre duas seções é chamado de vão. Para uma determinada ponte, a largura entre os vãos V de T. Olha, engrossou foi muito agora. Ah, tá aqui. Pronto. Aí ele diz assim, ó, para uma determinada. Olha, pronto. Para uma determinada ponte, a largura entre os vãos em milímetros varia linearmente com a temperatura T. Então, ó, o tamanho do vão, V de T, varia linearmente com a temperatura T. Para essa ponte foi verificado que quando a temperatura, vamos lá, botar aqui. Quando a temperatura é de 28 graus, a largura do vão é 12,5. Quando a temperatura é 40, a largura do vão é 8,5. A expressão que relaciona a largura e a temperatura é. Então, ele quer que você relacione isso aqui, ó. Certo? Que quando ele diz que é linear, que é através de uma reta, você vai relacionar isso, ó, a temperatura aqui, ó, 40 equivale a isso, 28 equivale a isso. Você vai fazer como se fosse aquelas questões de física de escalas termométricas. Vai fazer assim, ó, esse menos esse é igual a esse menos esse, e aí vai ficar esse menos esse é igual a esse menos esse. Pode fazer do jeito que está aqui, ó. Então vai ficar, ó, V de T menos 8,5 está para 8,5 menos 12,5, ó, 8,5 menos 12,5. Assim como, se tu começou daqui, ó, tu faz T menos 40 está para 40 menos 28. E aí tu vai dar um organizado. Então vai ficar V de T menos 8,5 sobre 8,5 menos 12,5 dá menos 4. T menos 40 e 20 menos 40 menos 28 dá 12, certo? Aí o que é que tu vai fazer? Tu corta o 4 com 12 que vai dar 3, certo? E esse menos aqui, ele vai para o lado de lá. Então, tu vai poder escrever assim, ó, V de T menos 8,5, certo? V de T menos 8,5. Só que aqui, a gente não vai achar, do jeito que eu fiz aqui, a gente não vai achar exatamente o item correto. Eu não botei. T menos 40, certo? Vai ficar assim, ó, V de T menos 8,5
Ficaria, ó, esse menos vai para lá, vai ficar menos um terço, que aqui tem esse 3 embaixo. Aí ficaria T menos 40. E esse menos 8,5 ele vai somando. Então ficaria V de T vai ser igual a menos um terço de T menos 40, T menos 40, mais 8,5. Só que isso não bate, porque não tem as opções. Então, minha, mas tu fez errado isso aqui? Não. A minha expressão está certa. Se você fizer todo o desenvolvimento, acabaria dando certo. Só que a ordem, a ordem que eu escolhi não foi a que o cara estava esperando aqui. O T menos 40 aqui só tem duas situações. Mas o T menos 28, ó, aparece em outras duas. Então aqui a gente vai fazer o T menos 28. Então vamos pegar, certo? Isso aqui não deu certo, porque eu acabei não conseguindo achar o item, mas o que eu fiz foi certo. Uhum. O Eu que a gente errei vai... essa questão, mas eu sabia fazer e fiquei, tipo, fiquei embananada, assim, quando não sai. Sim. Sabia fazer do jeito que eu tava fazendo, eu não achava item, aí. Uma merda. Então, mas agora a gente vai fazer agora do jeito que, que a galera costuma fazer, porque muita gente, quando vai fazer essa questão, faz dessa forma mesmo, por variação, já que é linear, que é grau Celsius, que é grau Celsius. Só que você vai fazer assim, ó, V de T menos 12,5 e 8,5 menos 12,5. E aí vai ficar T menos 28 e 40 menos 28. Então vamos lá. V menos 12,5 e aí 8,5 menos 12,5. Aqui, ó, ou seja, esse menos esse. Aí é quem vai fazer, ó, esse menos esse, ou seja, T menos 28. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, na mesma ordem. O grandão aqui e o pequeno, ó, 40 menos 28. Então vai ficar, ó, V de T menos 12,5 sobre 8,5 menos 12,5 fica menos 4. E aqui vai ficar T menos 28 sobre 12. Aí o que é que você vai fazer? Você vai cortar aqui, ó, 12 com 4 dá 3, certo? E esse menos aqui, você pode passar para lá. Só que como aqui tem um, você coloca no parênteses, então vai ficar assim, ó, V de T menos 12,5 vai ser igual, aí tem esse 3 aqui, ó. Então é como se fosse um terço. Porque quando você tem T menos 28 sobre 3, você pode colocar que é como se fosse um terço e T menos 28. É a mesma coisa, escrever assim e escrever assim, ó. Só que esse menos vai para o lado de lá, então vai ficar menos um terço de T menos 28. E aí passa o 12,5. Então, se você passa o 12,5 somando, vai ficar ó, menos um terço de T menos 28 mais 12,5, porque o 12,5 vai somando, ó. Menos 12,5 somando, ó. Então vai acabar ficando a alternativa sucesso. Beleza? Tá? Mas Eu que vou interessante, encerrando aqui, a gente conseguiu concluir essa prova. Né? Aqui e acolá tem umas provas que talvez sejam extensas, que não dá para a gente concluir numa aula toda, mas aí a gente, Uhum. a gente continua na outra, mas essa aqui deu certo. E aí tu tenta refazer depois dela outro dia, depois eu vou te mandar aqui as coisas todas. E quando for nas outras, a gente pega outras provas. A gente primeiro fazer essas provas e depois a gente pode, depois de um tempo, depois de resolver algumas provas, fazer um estudo mais orientado para alguns assuntos que tu ainda esteja com um pouquinho de dificuldade, que tu costuma errar, certo? Mas resolver essas coisas é excelente, que tu vai pegando diversas dicas aqui, tu tá vendo como é que eu resolvo, É um monte de assunto ao mesmo tempo, é melhor. tu vai absorvendo as boas coisas dos melhores professores e tu vai É, ficando mais craque, tá? Deus quiser, vai dar certo. Tu me manda teu Pix aí no WhatsApp? Não, manda